Vamos lá, continuando, tá? Segunda parte da aula. Como eu havia falado, Samuel Hahnemann, ele criou 4 leis, tá? 4 pilares da homeopatia. Lei da semelhança, experimentação no homem-são, doses infinitesimais e medicamento único. Para que o medicamento possa ser homeopático, para que a terapia possa se enquadrar na homeopatia, todas essas leis deverão ser aplicadas, tá? Vamos ver uma de cada vez, então. O que é a lei da semelhança? Então, lá no comecinho da aula, eu falei para vocês, né, que um dos fundamentos da homeopatia é quando o medicamento utilizado, ele desenvolve os mesmos sintomas que a patologia que o paciente está apresentando. Ou seja, essa lei da semelhança fala para que uma substância, para ser utilizada como medicamento homeopático, ele tem que apresentar os mesmos sintomas que a patologia que o paciente está apresentando. Dou um exemplo para vocês. Allium cepa, volta aqui. Allium cepa é o nome de um medicamento homeopático. Então, olha só, é bem diferente da alopatia, né? Na alopatia, nós estamos acostumados com loratadina, ibuprofeno, diclofenaco, desclorfeniramina, enalapril, os medicamentos que nós estamos acostumados no dia a dia. Aqui não. Aqui na homeopatia, os nomes vêm do latim, tá? Isso é uma forma de acabar igualando, né? Allium cepa em qualquer parte do mundo, tá? Então, ele sempre vai ser em latim. Mas para que a gente possa entender, Allium cepa é a cebola, né? É o nome científico da cebola. Se a gente parar para pensar, quando eu corto uma cebola, o que acontece? Meus olhos começam a lacrimejar, nariz começa a escorrer, às vezes eu posso ter espirro, eu tenho uma coriza, ou seja, Allium cepa, a cebola, vai desenvolver esses sintomas no paciente, como por exemplo, olhos ardendo, lacrimejando e uma coriza, né, nariz escorrendo. Então eu posso utilizar Allium cepa como medicamento homeopático no tratamento de uma rinite, por exemplo, né? Por quê? Os mesmos sintomas que a rinite apresenta no paciente, a cebola também apresenta no paciente, né? Então, por isso que nós falamos que a homeopatia é a cura pelos semelhantes. Igual, trata igual. Semelhante, cura semelhante. Então, Allium cepa é um exemplo de medicamento que poderia ser utilizado na homeopatia. Então, é a lei da semelhança, tá? O medicamento, a substância que será utilizada, ela vai desenvolver os mesmos sintomas que o paciente apresenta na patologia. A outra lei é a experimentação no homem-são, ou sadio, né? Exatamente é o teste que se faz para saber se a lei da semelhança está sendo aplicada, né? Para que eu tenha certeza, por exemplo, que Allium cepa vai desenvolver esses sintomas, eu tenho que testar num paciente sadio, um paciente que não está apresentando nenhum sintomas, porque se eu colocar num paciente, né, der Allium cepa para um paciente que tem, vamos supor, dor de cabeça, ele vai continuar sentindo a dor de cabeça, e aí eu vou falar, será que essa dor de cabeça foi efeito do medicamento que ele tomou ou ele já estava sentindo esse efeito? Então, na experimentação no homem-são, o paciente tem que estar sadio. É como se ele fosse a cobaia, né? Nós vamos testar essa medicação nele e ele vai relatar todos os sintomas que ele está sentindo, tá? Desde sintomas físicos, dor de cabeça, coriza, tontura, coceira no corpo, sede, fome, então sintomas físicos como mentais, tá? Então, se isso deixou ele hiperativado, se isso acabou deixando ele sonolento, se isso causou uma euforia, ou seja, então, o paciente, quando ele toma uma medicação homeopática e nós estamos usando ele como cobaia, nós estamos aplicando, então, essa lei da experimentação no homem-são. Ele vai relatar
todos os sintomas que ele está apresentando após ter feito o uso do medicamento homeopático. Com isso, a gente chega numa conclusão que eu não tenho como testar em animais, né? Na alopatia, nós testamos a medicação aonde? Nas cobaias, né? Nos animais. Então, em ratos, em cavalos, em cachorros, e aí nós vamos perceber quais são os efeitos colaterais. Já na homeopatia, eu não tenho como testar em animais, porque o animal não vai me falar quais são os sintomas que ele está apresentando, né? Então, a gente tem que tomar só esse cuidado e perceber que a experimentação no homem-são só pode ser realizado em paciente humano, tá? Por isso que fala homem-são. A outra lei é a lei das doses infinitesimais. Alguns livros relatam como doses mínimas, tá? Então, o que significa isso? É a farmacotécnica homeopática que está sendo aplicada. Diferente da alopatia, que nós pesamos, né? Medimos volumes, como nós treinamos lá na farmacotécnica, na homeopatia, a farmacotécnica é um pouquinho diferente. Nós trabalhamos com diluições, tá? A principal diluição que acontece na homeopatia é essa proporção 1:100, apesar que existem aí alguns médicos que pedem uma diluição 1:10, mas a mais aceita é a 1:100. Tá? Ou seja, o que significa isso? Na homeopatia, a substância que vai ser utilizada como princípio ativo, ela está numa tintura mãe, tá? O que significa essa tintura mãe? Geralmente é o princípio ativo diluído em álcool 70%, né? Então, vai estar lá na tintura que nós chamamos de tintura mãe. É por onde a medicação começa a ser preparada. Então, nós vamos utilizar uma parte da tintura mãe em 99 partes de veículo, ou seja, esse veículo tem que ser inerte, ou ele vai ser água, ou vai ser álcool 70%, ou 30%, ou até mesmo glicerina. Mas o mais utilizado, né, os veículos mais utilizados ainda é a água e o álcool, tá? Na proporção 70% ou 30%. Se for uma medicação homeopática para uma criança, dificilmente vamos dispensar em solução alcoólica, né? Geralmente vai ser em água. Mas os veículos utilizados, água, álcool, glicerina. Vocês devem lembrar que veículo tem que ser uma substância inerte, ou seja, que não vai desenvolver ação farmacológica nenhuma, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diluir essa tintura mãe nesse veículo. Eu vou pegar uma parte da tintura mãe em 99 partes, por exemplo, do álcool 70%. E após fazer essa diluição, eu vou fazer as sucções. Vocês lembram que eu comentei lá atrás? Ou seja, nas 100 agitações. Essas sucções, elas têm que ser no número de 100 vezes, tá? Então, eu vou agitar essa medicação 100 vezes. Essa sucção, ela tem que ser rítmica e constante, tá? Ela pode ser manual, como ela pode ser feita com braços mecânicos. Lá na frente eu vou explicar melhor para vocês isso daqui. Mas olha só, quando eu faço essa diluição, uma parte da tintura mãe em 99 partes do álcool, por exemplo, álcool 70%, e eu faço as 100 agitações, as 100 sucções, eu tenho a primeira diluição. É o que eu falo que eu tenho a primeira potência, eu tenho 1 CH. Se eu quiser fazer 2 CH, olha só então, vamos lá partir para esse exemplo. Então, eu peguei aqui a beladona, 3 CH. O que significa isso? Vamos lá. Beladona é o nome do princípio ativo, certo? 3 significa que eu vou fazer 3 diluições. C significa centesimal, que é a diluição 1:100. E o H pelo método de Hahnemann, que são essas diluições. E eu quero entregar para o meu paciente 20 ml. Então, eu tenho que entregar uma beladona na terceira potência, diluído na proporção 1:100, tá? 20 ml. Então, olha só, a diluição é 1:100. Eu vou pegar uma parte da tintura mãe da beladona. Então, a beladona está dissolvida lá na solução hidroalcoólica, certo? Tintura mãe. Quanto que eu vou pegar? Eu vou pegar 0,2 ml. O que é 0,2 ml? É essa uma parte da diluição. Amanda, de onde você tirou esse 0,2? É só pegar esse 20 e dividir por 100.
tá? Na hora que eu faço 20 dividido por 100, eu estou fazendo essa diluição 1 para 100, essa uma parte. Então, eu vou pegar 0,2 ml da tintura mãe, da Belladonna, no caso, e vou colocar em 99 partes do insumo inerte, álcool 70%, por exemplo. Quanto que é essa uma parte? Ué, se eu já tenho 0,2 ml da tintura mãe, quanto falta para 20 ml, que é o volume final? 19,8. Então, eu vou pegar 19,8 de álcool 70%, mais 0,2 ml da Belladonna e vou fazer as 100 sucções. Então, olha só aqui no esqueminha que eu coloquei para vocês. Eu tenho a tintura mãe, por exemplo, a Belladonna. Eu já fiz a conta, né? Eu vou colocar uma parte, vou pegar um outro frasco, tá? Tem que ser frasco âmbar, que é aquele marrom, que ele é protegido da luz, né? Então, eu vou pegar uma parte da tintura mãe, que vai ser 0,2 ml, em 99 partes do veículo, que no caso é o álcool 70%, 19,8. Feito isso, feita essa diluição, eu vou succionar, ou seja, agitar 100 vezes, movimentos rítmicos e constantes. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 100. Quando eu chegar lá, 98, 99, 100. Pronto, naquele frasquinho que eu succionei, eu tenho a potência 1CH. Agora, eu vou fazer o 2CH. Como que eu faço? Eu pego um outro frasco âmbar, limpo, né? E eu vou colocar uma parte de quem? Desse 1CH que eu preparei. Então, eu vou pegar uma parte do 1CH e colocar aqui desse frasquinho novo. Quanto que eu vou colocar? A mesma quantidade, né? Aqui eu não tenho 20 ml. 20 dividido por 100, 0,2 ml. Então, eu vou pegar 0,2 ml e transferir para esse frasquinho. E vou colocar mais 99 partes do volume, perdão, do álcool, do insumo inerte. 19,8 ml do álcool. Então, eu coloquei 0,2 ml do 1CH mais 19,8 ml do álcool em questão, álcool 70%. E vou fazer o quê? Succionar, agitar 100 vezes, de forma rítmica e constante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 100. Então, vamos lá. 98, 99, 100. Eu vou ter o 2CH. Como que eu faço o 2CH? Eu pego um terceiro frasco limpo, eu coloco 0,2 ml do 2CH, mais 19,8 ml do álcool e agito 100 vezes, forma rítmica e constante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 100. Feito isso, eu tenho o 3CH, 20 ml de Belladonna, e vou fazer a dispensação para o paciente. Vocês podem estar me perguntando, para que agitar 100 vezes? Quando eu faço essa agitação, eu estou transferindo a energia do princípio ativo para as moléculas do veículo utilizado em questão, no caso o álcool, tá? Então, quanto mais diluído, mais potente será essa medicação. O que isso significa? Que, dei um outro exemplo aqui para vocês, ó. Quanto mais diluído, mais potente será o medicamento. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que na homeopatia não existe dosagem, existe potência, né? Então, olha só, camomila 6CH. Eu falo que a camomila 6CH, ela é mais potente que o 3CH. Por quê? Porque eu fiz 6 diluições, né? Na proporção 1 para 100. Para cada diluição que eu fiz, eu succionei, eu agitei 100 vezes. Então, ó, camomila 6CH, ela é mais potente do que a camomila 3CH, porque eu fiz 6 diluições e 6 agitações, 6 sucções. Fiz 600 sucções. Então, vamos lá. Camomila 6CH é mais potente que 3CH, porque eu fiz 6 diluições e 600 sucções. Para cada diluição, eu agitei 100 vezes. Eu falo que quando eu faço uma diluição,
né? Essa diluição, 1:100, mais a sucção, eu estou dinamizando. Então, é a dinamização. Então, quanto